Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo inicial sobre a função do direito ao trabalho, porque eu escuto de vez em quando, assim, tinha que acabar com o direito do trabalho, tinha que acabar com a justiça do trabalho. A gente ouviu do presidente, inclusive, ele falando: as pessoas têm que decidir se elas querem mais direitos e menos postos de trabalho, ou se elas querem mais postos de trabalho e menos direitos. Então eu vou esclarecer, vou buscar esclarecer aqui rapidamente qual que é a função principal do direito do trabalho. E aí, todo mundo aqui que já passou num banco de escola vai se lembrar naquela disciplina de história, o estudo da Revolução Industrial. Você vai se lembrar do seu professor contando que foi uma fase de alta exploração da mão de obra, né, que homens, mulheres, crianças, pessoas idosas trabalhavam com longas jornadas, sem proteção de sua saúde, de sua integridade física. Então, esses trabalhadores se uniram para buscando melhoria das condições de trabalho. Então, foi nesse contexto que surge o direito do trabalho. Então, o direito do trabalho ele surge para quê? Para melhoria das condições de trabalho, e essa é uma das funções principais do direito do trabalho. Eu trouxe aqui um trechinho do livro da professora Volia, que é uma magistrada aposentada, hoje ela advoga, inclusive para empregadores, e ela diz o seguinte: a maior característica do direito do trabalho é a proteção do trabalhador, seja através da regulamentação legal das condições mínimas da relação de emprego, seja através de medidas sociais adotadas e implantadas pelo governo e sociedade. Significa, e isso é um certo consenso dentro da seara trabalhista, que o direito do trabalho ele visa reequilibrar as forças dessa relação jurídica. Nós dizemos que a relação de emprego ela é uma relação naturalmente desequilibrada. Aqui a gente poderia colocar a figura do empregado. O empregado, ele é direcionado pelo empregador. Aqui a relação pende para o lado do empregador, empregador. Aqui no nosso caso, uma empregadora. Pende para o lado do empregador, porque essa é a parte mais forte da relação jurídica. Por quê? Porque ela detém o posto de trabalho, é essa parte que direciona como o serviço vai ser prestado, que paga a remuneração. Então, pelo empregado ser a parte mais fraca da relação e a empregadora ser a parte mais forte, o direito do trabalho visa reequilibrar. Então, privilegia esse daqui. Então, toda vez que um empregador não concordar com uma norma trabalhista, ele não pode se insurgir, se rebelar contra a sua advogada, por exemplo, contra o juiz do trabalho, contra um auditor fiscal do trabalho, contra um membro do Ministério Público do Trabalho. Ele tem que se insurgir contra o legislador, que é quem elabora as normas. E o legislador elabora a norma trabalhista, geralmente, com essa finalidade aqui, ó, finalidade de proteção do trabalhador. Nem sempre, e é claro, com a reforma trabalhista, a gente teve aí uma mitigação desse efeito principal, mas o direito do trabalho continua existindo com essa finalidade, e é uma característica civilizatória, inclusive do capitalismo, né? O empregado, ele não vai buscar os seus direitos com as próprias mãos, né? Não tem olho por olho, dente por dente. Já tem muito tempo que a gente já está num patamar mais civilizado, em que o empregado, se não recebeu os seus direitos trabalhistas, ele busca a justiça do trabalho para que ela o faça por ele, né? Então, nós, advogados, juízes, etc., nós apenas aplicamos a legislação trabalhista. Eu estou falando aqui em regra, tá? Depois a gente vê algumas peculiaridades. Então, toda vez que eu tenho uma relação de emprego, o empregador tem a obrigação e o trabalhador tem o direito de receber os direitos que estão lá no artigo 7º. Isso aqui são os direitos mínimos, são direitos irrenunciáveis. Ainda que o próprio trabalhador fale assim, não, não precisa assinar minha carteira. Né? Eu abro mão da minha carteira, eu abro mão do meu FGTS, eu preciso trabalhar, eu preciso de um prato de comida. Se eu estou dentro de uma relação de emprego, e aí essa é a parte mais importante na minha visão, é saber quem é empregado e quem não é, tá? Desde que seja empregado, vai ter que receber os direitos trabalhistas. Ou seja, a norma trabalhista, desde que eu tenha uma relação de emprego, ela tem que ser cumprida, né? A não ser que eu tenha modificação da Constituição, a não ser que eu tenha modificação, e aí tem até um questionamento se isso seria possível ainda por uma nova Constituição ou por emenda à Constituição, se eu poderia ter alteração do artigo 7º, mas não é a finalidade desse vídeo.
Desde que eu tenho uma relação de emprego, hoje eu preciso observar esses direitos, né? Então, a grande matéria mais importante a ser entendida não saber a finalidade do direito ao trabalho. Esse vídeo aqui é só para esclarecer que não adianta você se rebelar contra o direito do trabalho. Ele está posto e tem que ser observado. A grande sacada vai ser de todos esses trabalhadores aqui, quem deles vai ter que ter carteira assinada? Então, o mais importante é identificar quem é empregado e quem pode ser um trabalhador autônomo. E isso aí a gente fala em outros vídeos, tá certo? Eu, por exemplo, sou advogada e sou autônoma como advogada, não tem que ter a carteira assinada, mas tem advogado que tem, a depender como ele trabalhe para o tomador do serviço dele. Então, em próximos vídeos, nós vamos falar dessa que é, para mim, a parte mais importante de ser entendida por todos, por trabalhadores e por tomadores de serviço, que é saber identificar quem é empregado, né? Graciela, eu preciso assinar a carteira daquela pessoa que está trabalhando para mim? E a minha resposta vai ser sempre depende, porque a relação de emprego ela tem alguns requisitos e preenchidos os requisitos, a resposta vai ser positiva, sim, tem que assinar a carteira. E faltando algum desses requisitos, não precisa assinar a carteira, aí são outras normas, às vezes, que vão regulamentar essa relação jurídica, tá? Mas, partindo da premissa que o trabalhador é empregado, aí não adianta você brigar. O direito do trabalho existe para protegê-lo, em regra. Tudo bem? Então, esse era o vídeo de hoje. Depois a gente vai explicar melhor quem é empregado e quem não precisa ser empregado, tá? Até a próxima.